Gente, boa tarde. Boa tarde a quem está aqui presente, firme até agora, e quem está também nos ouvindo online, né? Prazer conhecê-los. Eu queria agradecer a Brange pela oportunidade e pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa também. Nossa, foram várias apresentações sensacionais aqui, de diversos pontos dentro da jornada da operadora, né? Então, acho que se complementam muitas vezes. Eu acho que foi bem interessante até agora todas as apresentações. A oportunidade de poder mostrar um pouco, apresentar a H-Centrix, falar um pouco do nosso modelo de gestão, para a gente é sempre muito importante, até aproveitando alguns pontos que foram trazidos aqui pelo Marcelo, enfim, porque o ciclo é longo, né, o processo de convencimento é grande, então toda oportunidade vale ouro para a gente. Né? Bom, o foco nosso, como você bem colocou, tem muito a ver com o modelo de gestão de saúde, e é nisso que eu vou focar aqui a minha apresentação. Bom, na nossa visão, essa gestão de saúde populacional, a gestão de saúde dentro dos planos de saúde, é frágil. E eu começo fazendo essa afirmação que tem a ver com não só com uma provocação, mas também com um olhar pensando em oportunidades que podem ser extraídas daqui. Os planos de saúde acreditam que conhecem o risco de saúde de seus beneficiários, mas muitas vezes a gente percebe a perda de oportunidades que eles podem economizar milhões de reais. E isso, de cara, pensando em gestão de risco, já é um ponto de atenção importante. E por que isso acontece? Entre várias razões, alguns pontos chamam a atenção. Primeiro, que o foco hoje é muito voltado para a auditoria das autorizações de internação e procedimentos de alto custo, à medida que elas aparecem. Então, isso mostra um modelo que ainda é muito fragmentado e reativo. Mas não é só uma questão de foco, tem a ver também com tecnologia. A tecnologia está aí, né, e a atuação como auditor muitas vezes tem uma questão de não aproveitar os dados que já existem com um olhar diferente, um olhar voltado para o tempo real, com informações inteligentes, né, de forma estruturada, para, de fato, você conseguir entregar o recurso certo na hora certa. Então, aí tem muito a ver com a história do modelo da H-Centrix, que eu vou contar daqui para frente. Vamos lá. Bom, apresentando a nossa empresa, a gente traz uma proposta de um modelo de gestão diferente, que se utiliza da tecnologia com o objetivo de usar na operação uma forma diferente de trabalhar, muito alinhada com os conceitos de saúde 4.0, né, que estão sendo bastante explorados, aí, principalmente recentemente pelo IES, onde você traz a incorporação das tecnologias novas, mas com o objetivo de ampliar a eficiência operacional, de aumentar a acessibilidade, melhorar a qualidade do atendimento, principalmente a qualidade no cuidado do beneficiário, e é isso que a gente foca muito nas nossas soluções. De uma forma geral, e eu vou explorar bastante aqui na apresentação, a nossa solução ela permite identificar o risco da população de forma contínua e em tempo real, gera cerca de mais de 60 grupos diferentes de risco, vou falar bastante sobre isso com elevada precisão, e permite o cliente coordenar e controlar iniciativas, né, de forma proativa, com o objetivo final de melhorar a assistência dessa população e ter um maior controle sobre o custo. Então, agora eu vou explorar bastante esses pontos ao longo da minha apresentação, para vocês entenderem o modelo que a gente está trabalhando no mercado e propondo aqui, apresentando para vocês. Primeiro, a nossa história ela vem de um tempo maior, né? Nós começamos, né, e o meu sócio está aqui também, o Fábio Abreu, nós trabalhamos já com esse propósito há mais de 20 anos. No início dos anos 2000, a gente fundou a nossa primeira empresa, que foi a AxisMed, uma empresa pioneira em cuidados coordenados. Ela chegou a ter em gestão contínua de pacientes mais de 500 mil de pessoas ao longo do tempo e criou um mercado, talvez tenha sido uma das primeiras startups desse setor, ela criou um mercado que hoje emprega mais de 10 mil pessoas. E a gente se orgulha disso, mas sabe que isso foi só um começo da jornada. Em 2011, nós fundamos a ZAP, que é a Aliança para a Saúde Populacional, que, juntamente com a Care Continue Alliance,
foi criada com o objetivo de trazer boas práticas em gestão de saúde populacional para o Brasil, para acelerar a maturidade desse processo. Não é um processo simples, né? E ela tem trabalhado com esse foco. E em 2013, a gente fez o exit para o Grupo Telefônica, e a Axismed voou, e ela tem sua história, mas a gente continua lá incomodado, né? Aquele bichinho picando, mostrando que a gente tinha clara noção de que, vamos dizer assim, a lição de casa não estava ainda, aquele Everest a gente não chegou no pico, que nem o Ítalo comentou, a gente estava ainda no meio da estrada com uma série de inquietações, né? E principalmente olhando essas novas tecnologias e vendo o quanto que isso poderia ser aplicado no modelo para escalar o modelo e efetivamente gerar resultado. Eu vou pegar um pouco desse gancho daqui a pouco para explicar sobre isso. Bom, a Gacentrix hoje, de 2018 para cá, ela tem aí 6 anos de história, já com resultados, com clientes que somam ativos, somam mais de 1 milhão de vidas. Esses algoritmos, que eu vou explicar um pouquinho, esse modelo de clusterização, ele é colaborativo, ele já evoluiu muito em função de dores mesmo, necessidades que os clientes trazem para serem trabalhadas no dia a dia. Isso já acumulam mais de 100 tipos diferentes. E dentro das nossas bases, nós temos mais de 4 milhões de vidas, o que permite que esses algoritmos sejam testados, em questão de acurácia, de precisão, para que eles evoluem cada vez mais na entrega do resultado no final. Vamos lá. E que diferenciais que a gente traz para o mercado? Né? Onde que a gente atua e por que a gente está colocando essa questão da dificuldade de fazer isso acontecer? Vou fazer uma afirmação antes disso. Porque a gente vê uma pergunta muito clara no mercado. Será que gestão de saúde populacional efetivamente gera resultado? Traz retorno? Será que esses ROIs que são apresentados, eles são confiáveis? Esse modelo não envelheceu? Né? Tem várias perguntas que não só a gente, acho que todos que trabalham com isso se defrontam disso todo dia. Né? E isso gera bastante inquietação, porque se esse não é o caminho, né, de trabalhar proativamente, a partir do risco das pessoas, qual é o caminho? Então, a gente foi desenvolvendo uma tecnologia robusta para amparar o nosso modelo e que tem os seguintes diferenciais. Né? O primeiro deles, ele aplica um modelo de screening dinâmico. O que significa screening dinâmico? Ele atualiza o risco dos indivíduos continuamente em tempo real. A partir de uma série de informações que são integradas, ele mostra o que está acontecendo com o indivíduo naquele momento. Hoje, como eu comentei, esse modelo de clusterização, já desde fatores de risco, condições de saúde, questões de extrema complexidade, ele já está evoluindo e ele evolui a partir de dores mesmo, que as equipes dos clientes têm trazido para evoluir esse modelo. Outro diferencial importante do modelo da Gacentrix é um score de risco, que também ele se atualiza dinamicamente e tem uma série de variáveis, entre elas a clusterização, que influencia para que o cliente consiga enxergar esses indivíduos antes que eles compliquem efetivamente, antes que eles sinistrem, de uma forma muito mais, permitindo ações muito mais precoces, com foco em trabalhar indivíduos que efetivamente estão necessitando, sendo trabalhados naquele momento. A gestão de custo é feita por jornada, eu vou explicar um pouquinho. A clusterização ela permite você enxergar essa jornada, a jornada dos pacientes, de acordo com os tipos de risco. A inteligência artificial está presente em diversas etapas e presentes em diversos processos da nossa solução. E a nossa solução propõe, aí acho que é algo bem diferente, um command center em tempo real. O command center é diferente de soluções de painéis. Ele é um, vamos dizer assim, como se você tivesse com um carro em movimento para tomar a decisão se vai para a direita, para a esquerda, se eu tenho que desviar do buraco, enfim. O painel de controle é como um painel de um avião e o command center tem esse objetivo: apontar os casos que precisam ser trabalhados no momento certo para que a operadora consiga agir, intervir e direcionar os casos. Então, contar um pouquinho como funciona esse modelo, começando pela questão da jornada do paciente. Então,
o modelo mais tradicional de linha de cuidado, enfim, ele faz com que você defina em função de condições de saúde e tem muito a ver com questões relacionadas a custo assistencial. O nosso modelo não é assim. O nosso modelo permite, com a clusterização, que sejam estruturadas jornadas efetivas para poder entregar ações no momento certo para cada momento da jornada. Eu vou dar o exemplo do paciente oncológico, que fica mais claro de entender. O processo inicia, a clusterização inicia nos fatores de risco. Tem diversos fatores de risco, indivíduos que muitas vezes não estão sinistrando, não estão utilizando os recursos, mas eles já apontam fatores de risco, seja fator de risco de CA de mama, próstata, de cólon de útero, enfim, entre outros, ele já aponta esses fatores de risco. Se o indivíduo evolui para uma fase de investigação diagnóstica, esse é um processo chave, né? Ele é uma janela de oportunidade. Porque muitas vezes ele ainda não iniciou o tratamento, ele não sabe se esse indivíduo efetivamente vai evoluir para um diagnóstico, e ali é um momento chave no processo, que demandam ações totalmente diferentes do primeiro grupo de clusterização. Ações mais voltadas para acolhimento, direcionamento, para uma melhor jornada. E se ele começa a evoluir para a definição do tratamento, o foco é outro. O foco pode ser uma segunda opinião, o foco pode ser um direcionamento diferente desse paciente dentro da rede, uma rede que pode trabalhar muito mais, vamos dizer assim, pró essa jornada. E aí ele evolui para tratamento, seja ele cirúrgico ou não cirúrgico. Isso traz outras demandas, outros recursos, até a remissão, nos casos que evoluem para remissão, ou, se não, ele inicia outras jornadas de maior complexidade, como casos paliativos e assim por diante. Nós estamos falando de um exemplo, dentre outros vários exemplos que a gente consegue fazer dentro da nossa plataforma, que gira, vamos dizer assim, de uma população que gira em torno de 2,5% e tem impacto até de 20% a 30% em vários clientes da Gacentrics e que demandam ações completamente diferentes em cada uma dessas etapas. A solução permite essa gestão da jornada. Como que funciona essa solução? Essa solução ela envolve tecnologia, apoio consultivo, eu vou falar bastante sobre isso, e serviço. Ela envolve um modelo de vigilância populacional em tempo real. Isso começa dentro desse modelo de screening dinâmico. O screening dinâmico ele gera os gatilhos, né? Sejam indivíduos que estão iniciando uma jornada, sejam indivíduos que já estão sendo, vamos dizer assim, gerenciados, mas que estão trazendo problemas, mostrando complicações, isso em tempo real. Isso dá os gatilhos para que o Command Center, que é a solução, a plataforma da Gacentrics, onde o cliente, seja ele executando esse Command Center, ou seja, terceirizado com a execução da Gacentrics, consegue enxergar os indivíduos que estão iniciando essa jornada, indivíduos que necessitam de algum tipo de necessidade, seja uma intervenção precoce para um direcionamento, seja efetivamente caminhar com esse indivíduo dentro dessa jornada, e tudo isso para agir antes que eles compliquem, antes que eles efetivamente evoluam para um sinistro desnecessário ou cair dentro de uma rede que eu não consigo ter nenhum tipo de gestão, né? Esse Command Center ele se integra a um modelo de cuidado coordenado do cliente, e muitas vezes a gente, com o apoio consultivo, ajuda o cliente a repensar esse modelo, né, com o objetivo de conseguir incorporar essa tecnologia nos seus fluxos operacionais, seja executado pelo próprio cliente, seja executado por prestadores terceiros. Então, falando um pouquinho desse como, tem um processo, sim, de conexão, de tecnologia importante aqui, de integração, foi bastante falado já por todas as startups. A gente passa por alguns desafios similares e também buscou soluções parecidas, mas hoje o modelo está bastante maduro. Ele alimenta os dados, dependendo do tipo de cliente, ele alimenta a nossa engine, né, onde os algoritmos são processados, onde os algoritmos funcionam, e aí a solução traz uma série de entregas. A primeira entrega, que ela é muito importante e fundamental no modelo, é o diagnóstico e o planejamento. Por que isso?
Aí vem toda a experiência da gente, dos nossos consultores. O que a gente vê, o cenário que a gente enxerga, muitas vezes, são modelos de gestão de saúde populacional extremamente defasados, com populações que não deveriam estar mais sendo gerenciadas, populações ou que estão já extremamente estáveis, ou já complicaram de uma tal forma que não vão gerar mais resultado e precisam de outras soluções para serem incorporadas. Então, tudo isso a gente avalia, ajuda o cliente a fazer um diagnóstico preciso e definir um planejamento com ações, vamos dizer assim, a gente usa muito a expressão quick wins, né? Ações que podem gerar resultados mais rápidos, olhando para o risco da população desse cliente. Essa primeira entrega é fundamental, é um modelo contínuo, a gente faz isso inicialmente com um mergulho maior, mas continuamente tem ciclos onde a gente revisita esse planejamento e implementa novas ações. A partir do momento que se definiu claramente uma estratégia, o próximo passo do modelo é efetivar essa estratégia. E a solução tem uma série de funcionalidades onde você estrutura quem é a população que você vai trabalhar, o nível de risco, se você vai desenhar isso especificamente para empresas ou para grupos de risco de uma forma, num modelo que a gente chama de vigilância populacional. Por exemplo, casos que estão pós-internação ou casos que estão passando por uma jornada de cirurgia de coluna, gestação de risco, enfim, tem uma série de alternativas, de possibilidades dentro da clusterização que permite pensar tanto em modelos de vigilância populacional quanto modelos de linhas de cuidado. A partir dessa estruturação, o sistema começa a trabalhar para o cliente e gerar todos os insights que são captados no Command Center para direcionar melhor os pacientes e efetivamente melhorar engajamento, ter uma ação mais proativa sobre questões que estão acontecendo no dia a dia e muitas vezes passam na frente do cliente. Isso se integra ao modelo de cuidado coordenado, ele leva informações para os prestadores ou para a equipe e também consome informações desse modelo, retroalimentando a clusterização e aumentando a precisão e a acurácia desses modelos, inclusive permitindo que vocês consigam acompanhar os resultados com métricas que a gente, no apoio consultivo, ajuda a definir de acordo com o tipo de ação que o cliente implementou. É um modelo bastante, vamos dizer assim, focado na ação precoce, voltado para chegar em pacientes, principalmente indivíduos de alto risco, mas que ainda não estão necessariamente sinistrando. É um modelo que a gente chama de vigilância populacional em tempo real. Tem um modelo todo estruturado de implantação, desde o planejamento dessa implantação, passando pelo setup do projeto, fazemos um diagnóstico inicial da carteira para o cliente entender, e isso é via workshop, tem muito valor, porque já começa a envolver a equipe, ele entender o que está acontecendo. Paralelamente, a integração dos dados, o modelo de conexão das informações para efetivamente treinar a equipe ou trazer a nossa equipe também para trabalhar em conjunto com o cliente. E a conclusão da implantação normalmente tem a apresentação de uma matriz potencial de oportunidades para mostrar para o cliente que muitas vezes o que ele está trabalhando não está gerando resultado nenhum, que ele precisaria repensar aquilo que ele está fazendo e ele acaba criando um novo planejamento, um novo roadmap para focar em gestão de saúde populacional. A partir daí, tem um processo contínuo de gestão de sucesso do cliente que envolve revisitar o planejamento, medir os resultados e implementar novas ações. Fazendo uma comparação rápida dos modelos, modelos que a gente iniciou muitas vezes assim, analogicamente, lá no passado, com a nossa outra experiência, e muitos que ainda funcionam, a grande maioria ainda funcionam da mesma forma no mercado, a gente vê screenings estáticos, modelos de ação não automatizada, com a ação olhando para o passado, dados do passado, defasados, que acaba trazendo um perfil populacional desatualizado, indivíduos que já não têm mais aquele problema ou têm outros problemas, e uma abrangência populacional pequena que acaba gerando um impacto no resultado pífio, né? O cliente muitas vezes não enxerga esse resultado e a gente tem visto várias operadoras descontinuar esses modelos. Então, o resultado é decrescente. O que a gente tem visto nas experiências que a gente tem aplicado e benchmark lá fora também,
que, com esse modelo de screening dinâmico em tempo real, a gente consegue entregar no momento certo, né, na hora que ele efetivamente está iniciando uma jornada, então, a hora que o beneficiário precisa do apoio, isso acaba melhorando, inclusive, a adesão, o engajamento do paciente. Você consegue expor, trazer a 100% da carteira exposta ao modelo, nesse modelo de vigilância populacional e command center, e isso acaba escalando o resultado. Agora, falar um pouquinho de alguns exemplos, né? Então, por que fazer a vigilância de 100% da população? Porque a gente já analisou milhões aí de pessoas e milhões de dados com relação a isso, e gerir o risco a partir de custo das doenças não impactam no controle do custo assistencial. Então, aqui vou trazer um exemplo de uma carteira de 130 mil vidas que gastou 436 milhões, aplicando todo o modelo de análise de risco, de clusterização, a gente viu que 2% dos indivíduos estavam com necessidades de intervenção imediata. Eles precisavam de ações imediatas e eles estavam gastando ali quase 16, 17% do custo, 100 milhões de reais. Ok, isso muitas vezes já é feito hoje. Programas também tinha lá 16%, pouquíssimo, se a gente for olhar empresas que atuam com essa abrangência, são muito poucas, elas acabam impactando em 40% e 45% do custo, mas o que passa batido, muitas vezes, é a população que não está gastando. Então, isso só é possível a partir de vigilância em tempo real. Todas essas populações você consegue colocar no seu radar, mas a última só em tempo real. Então, 82% da população que impacta em 20% do custo, e muitas vezes você passa batido na sua análise de gestão, na sua avaliação. Esse modelo só é possível se você estiver ali em vigilância constante da população. E eu vou mostrar um exemplo disso. Esses modelos de vigilância estão sendo cada vez mais o benchmark de mercado, né? Nos Estados Unidos, os modelos que têm tido maior sucesso com controle de sinistros têm muito a ver com essa questão da vigilância populacional em tempo real. Vou mostrar um exemplo de uma operadora de 400 mil vidas, como isso passa batido, e certamente, se fizer o mesmo na operadora de vocês, vocês vão identificar essas mesmas questões. Nós fizemos uma análise de 10% dessa operadora que mais sinistrou e gastou em 2023. Esses indivíduos, na grande maioria, estavam dentro, quase todos, de clusters de altíssima complexidade. A gente chama na Agacentrics de gerenciamento clínico. São casos com internação prolongada, home care, casos com ostomizados, o transtorno do neurodesenvolvimento batendo firme aqui, terapia renal substitutiva, vários tipos de casos. Fomos analisar esses mesmos indivíduos, esses quase 40 mil indivíduos, um ano antes. 35% dos indivíduos, eles não estavam utilizando o plano praticamente, eles gastavam alguma coisa em torno de R$ 59,00 por membro por mês. Um ano depois, em média, R$ 1.520 por membro por mês. Um ano antes, R$ 59,00. Eles estavam em fatores de risco, né? Eram indivíduos que não estavam no radar da operadora. 32% desses indivíduos já estavam começando a sinistrar, mas também não estavam no radar da operadora. R$ 274,00 por membro por mês é muito pouco. E eles estavam em clusters começando a apontar jornadas de complexidade. Gestantes de risco, casos crônicos começando a estabilizar, mas muito no início, casos realmente que não estavam entrando no radar. E 33% já eram casos de alta complexidade. Já estavam gastando mais de R$ 2.000 por membro por mês. Então, esses indivíduos, de uma hora para outra, mudaram seus riscos. E isso passou batido. Eles não sabiam disso. E o que aconteceu? Qual foi o impacto um ano depois? Um ano depois, esses indivíduos que gastavam 34% do total do custo dessa operadora, passou a gastar 2/3 dos custos da operadora. E essas informações estavam lá e não foram identificadas as oportunidades para economizar milhões, que foi o que eu falei no início. E estava aqui na cara. Nós estamos falando de 730 milhões de reais. Era muito dinheiro. Tinha coisa que realmente passa batido e não tem o que ser feito, enfim, mas tem muitas oportunidades que a clusterização mostra como oportunidades que podem ser trabalhadas e os custos evitados com gestão de saúde. Para ir para a parte final na minha apresentação, vou mostrar 3 exemplos, 3 cases, né,
Um é da Vivest. A Vivest é uma autogestão aqui de São Paulo, de 120 mil vidas, que também é da Unidas, né, e que são as empresas energéticas aqui do estado de São Paulo. Entre vários desafios, eu vou trabalhar aqui um exemplo de desafios, que é o foco no aumento do engajamento, na adesão dos pacientes, de linhas de cuidado que eles já possuíam. Linhas de cuidados voltadas para pacientes high users, crônicos, idosos frágeis, eles têm uma população grande de aposentados. A gente fez a implementação da solução dentro da Vivest, fizemos todo o processo de consultoria, revisitamos as linhas de cuidado deles. Com o Command Center, nesse caso, executado pela equipe da Vivest, eles têm uma média já, nesse ano que eles estão trabalhando conosco, de 17% da população que roda dentro do Command Center e que entra no radar deles, seja para início de uma jornada, seja para um simples direcionamento, muitas vezes, uma segunda opinião, enfim, eles têm uma série de casos que estão entrando no radar deles e que eles precisam atuar para agir precocemente. Eles olharam isso e implementaram um modelo com o nosso apoio consultivo que soma a tecnologia da Gacentrix, uma abordagem diferenciada com a equipe própria, com seus assistentes sociais, uma abordagem muito focada na cultura da empresa e de redirecionamento do prestador, porque o prestador, aqui tem um ponto importante, o prestador também não está acostumado a utilizar muitas vezes a tecnologia. Ele está também preso na forma de trabalhar de sempre. Então, teve que fazer um realinhamento para aproveitar o momento, a informação no timing certo, e aqui teve um resultado sensacional em termos de aumento da taxa de aceitação dos indivíduos e melhor adesão aos programas em 5 meses. Essa taxa aumentou 5 vezes. Eles saíram de uma média de 14%, 15%, com variação dentro dessas linhas de cuidado, para menor ou para maior, e foi para uma média de 78%. Inclusive, eles entraram com esse case aí na Unidas para concorrer ao prêmio. Então, foi um resultado muito interessante. Eu vou mostrar 3 cases muito diferentes um do outro aqui. Tá? Esse já teve uma dor totalmente diferente. Eu estou falando da Unimed Santa Catarina, que é um grupo dos mais fortes aí das cooperativas, porque ele envolve não só a operadora, ele envolve a empresa de tecnologia, empresa de serviços, e também acaba levando soluções para todas as Unimeds do Estado. Eles não tinham, eles abriram a necessidade de revisitar todo o modelo de gestão de saúde populacional deles para melhorar o controle do risco populacional deles. Então, eles trouxeram essa dor, né? Então, o foco foi mergulhar, entender esse processo. Então, a gente implementou a solução, já integrada ao sistema próprio deles, né, que atende mais de 100 Unimeds do Estado não, do Brasil. Integramos isso e fizemos um trabalho consultivo importante de diagnóstico, né, focando na avaliação das ações que estavam sendo feitas, dos programas, das ações também focadas nos pacientes de alto risco, e implementamos um planejamento junto com eles de gestão de saúde populacional, com um workshop, com a equipe. Não é só tecnologia, pessoal. Muitas vezes a tecnologia é sensacional, mostra exemplos incríveis, mas não vai para a operação. Então, aí vem a experiência da gente ajudar os clientes a levar isso para dentro da operação. Então, aqui, no caso, eles acabaram redefinindo o modelo deles, definiram, sim, 7 grupos de clusters, né, com foco principalmente em resultados de curto prazo, no caso deles, naquele momento, né, oncológicos instáveis, a questão do TEA, pacientes em home care, vários clusters aí que eles conseguem enxergar esses pacientes no dia a dia dentro da solução deles, que acumulam aproximadamente 3% dos beneficiários e um impacto de 30% dos custos, que no caso deles, esse impacto é de mais de 400 milhões, estão nesse momento implementando essas ações, já implementaram 2 dessas ações, e o próximo passo é medir os resultados disso. E, por fim, para finalizar minha apresentação, tenho só mais um minutinho aqui. O desafio é de uma outra autogestão menor, de 13 mil vidas, a FioSaúde, da Fiocruz, que é uma autogestão bastante respeitada no setor. Uma carteira muito idosa,
com uma dor incrível aí com a questão da oncologia, eles compraram a ideia e trouxeram essa dor de navegar o paciente oncológico com foco em acolher exatamente no início da jornada. Porque eles sabiam que no momento que ele já estava no meio da jornada, não tem muito o que fazer. O máximo é dar um suporte, um apoio. Então, o foco era chegar ali precocemente, né, com o modelo da Gacentrix e depois com o modelo também gerenciar esse paciente ao longo da jornada para trazer uma relação custo-benefício mais favorável em termos de comparando jornadas gerenciadas com não gerenciadas. A gente implementou o modelo, nesse caso, o impacto de 26% no custo, também 3% da população. Lá, essa população tem um impacto enorme, com 18 casos novos por mês entrando nesse modelo. E lá foi implementado um command center com equipe da FioSaúde e equipe da Gacentrix. Né? O engajamento do paciente era o grande foco, o acolhimento, o direcionamento para uma rede parceira, onde foi combinado o modelo de tratamento, o protocolo, enfim, toda a parte técnica e clínica e o acompanhamento desse paciente com orientações também. O resultado foi sensacional desse modelo. É bom quando você estrutura muito bem, chega na hora certa, com adesão acima de 80%, custo evitado. E aí, um ponto importante, nesse modelo consultivo que a gente ajuda o cliente a definir as melhores métricas, ajuda o cliente a pensar em metas, como que ele traz isso, porque isso também não é simples. São metodologias de resultado diferentes de acordo com a linha de cuidado e uma não necessariamente atende à necessidade da outra. A questão de custo evitado, população controle, entre outras metodologias, não necessariamente se aplica sempre para o mesmo modelo. Um ROI de 4, e o resultado começou a aparecer com 3 meses de implantação no modelo, porque é rápido. Você consegue enxergar isso rapidamente. O processo, cada tempo que passa, maior o risco desse paciente complicar, aumentar os custos e também de expectativa de vida. Com um NPS muito bom também. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, convidar vocês para conhecer a Gacentrix, as nossas soluções, conversar com os nossos clientes e mais uma vez, agradeço a Abrange pela oportunidade. Obrigado. Boa, Fabio, obrigado aí pela apresentação, parabéns. Do lado da operadora, é uma dor super forte aqui, a gente conhece bem, já fizemos POCs nesse sentido. Eu fiquei com uma dúvida, tá? Lógico que quando você fala, por exemplo, da oncologia, a gente sabe que taxas de engajamento são altas, lógico, porque por conta do tratamento. Mas para outras condições, como que vocês trabalham esse engajamento e como é a taxa dele ao longo do período ali das jornadas que você falou? Boa. Bom, o modelo do Command Center, ele apoia o cliente em várias etapas dessa jornada. Então, vamos pegar o exemplo ali naquele case da Vivest, com pacientes crônicos. Pacientes crônicos é uma dor grande, né? Uma boa parte das operadoras trabalham esse foco e muitas vezes a gente percebe que o modelo envelhece e o resultado passa a não ser sustentável ao longo do tempo. A solução, primeiro, que o timing da adesão, vamos dizer assim, da abordagem do indivíduo, tanto no início do processo, quanto, aí eu estou falando de programas, né, quanto na evolução do paciente, no momento que ele instabiliza, no momento que ele mostra que não está mais tendo adesão ao tratamento, o sistema passa a gerar no Command Center alertas para que a equipe, seja da Gacentrix ou do cliente, dispare para a sua equipe de execução, o seu prestador, atuar proativamente. Na verdade, você não precisa mais criar protocolos, vamos dizer assim, protocolos robotizados. Puxa, para esse paciente eu vou fazer isso, isso, isso. Para aquele paciente eu vou fazer aquilo, aquilo, aquilo. Não, você pode trabalhar com esses pacientes de acordo com o que está acontecendo efetivamente ao longo da jornada dele. Então, isso funciona com o exemplo dos crônicos, coluna, por exemplo, chegando no momento que o indivíduo começa a apontar para indicativos de dores, problemas, ele também, da mesma forma ali daquela jornada, o sistema consegue identificar o indivíduo que está nessa etapa, a evolução dele para o tratamento. Então, você consegue chegar antes que ele evolua para o tratamento.
A gestante de risco é um outro exemplo muito interessante, porque a gestante de risco ela pode causar um dos maiores outliers no mercado, que é a UTI neonatal, que é um cheque em branco muitas vezes. Então, se você identificar ela no início do processo, a chance de você fazer um acompanhamento, que às vezes é quase que uma gestão de caso, em função do tamanho do problema, a chance de você ter um desfecho maior é muito grande. Tem vários exemplos. A questão do transtorno no neurodesenvolvimento é um outro exemplo. A questão dos casos de internados e reinternações, a gente vê isso, um impacto enorme nas carteiras dos clientes. E o sistema, como está em tempo real, consegue mostrar quando o indivíduo já teve 1, 2, 3 reinternações, inclusive ele é um paciente crônico, idoso, aí vai se acumulando, e isso impacta onde? No score de risco do indivíduo. Ele pode ser um caso que não necessariamente estava no radar e passou a entrar no radar hoje. E eu consigo desenhar fluxos que absorvem essa informação. Posso fazer mais uma aqui? Nossa, deu branco. Calma. Ainda bem que eu não tenho vergonha. Do ponto de vista, lembrei, da plataforma. Sim. Eu precisaria obrigatoriamente ter equipe, além da atuação, operação no Command Center, ou também tem profissionais de saúde que ficaria do meu lado, ou você também tem, ou você é só plataforma mesmo e Command Center? A gente tem alguns modelos de negócio. Tem um modelo que é só tecnologia para aqueles clientes que querem fazer o Command Center próprio e utilizando a nossa consultoria, por exemplo. Eu tenho clientes assim e aí a gente orienta com metodologia, métricas, tudo mais. Eu tenho clientes que não têm, e tem vários clientes que não têm esse piloto. Essa pessoa essa equipe, na verdade, de saúde, que vai olhar para essa informação, entender essa informação, direcionar esses casos, cobrar o resultado. É um fluxo novo. É um processo de absorção da tecnologia para efetivamente utilizar essa informação e gerar resultado. Aqui eu tenho equipe, aqui eu posso entrar, ajudar, colocar essa pessoa, porque isso foi uma dor que a gente teve para poder ter uma melhor adoção da plataforma, porque isso é novo para o cliente também. Agora, a execução lá na ponta, eu me integro com a execução. A gente fez muitos anos essa execução. Muitas vezes eu vejo que tem muitas soluções no mercado que já fazem isso, e hoje a gente tem modelos que integram com os sistemas ou gerando informação e consumindo informação dessas soluções, ajudando vamos dizer assim, a dar mais ferramental para a operadora para fazer a gestão e o controle, que na nossa visão é a grande lacuna no mercado. Hoje as operadoras não conseguem enxergar, precisam de ajuda para poder entender a melhor estratégia, definir a melhor forma de medir, realmente controlar e gerir seus prestadores, a sua equipe. Isso, na nossa visão, é a maior lacuna. Boa, obrigado. A pessoa está cansada também. Deixa eu perguntar. Como é que vocês fazem essa parte do Command Center? Você enxerga que ele deve ser ou que ele pode ser via atenção primária? Tem muitas empresas que têm, né? Fazem, né, geralmente essa condução via atenção primária. Então, eu não sei se é possível integrar isso, como que você enxerga Sim, isso? sem dúvida. A atenção primária, ela acaba se alavancando com um modelo como esse. Por quê? O que a gente percebe muitas vezes, Amanda? Você não conhece as pessoas que deveriam estar lá. Então, muitas vezes, a dificuldade da atenção primária é ter uma adesão que seja efetiva e, principalmente, de uma população de risco que deveria estar lá e muitas vezes não vai. Você acaba tendo pessoas que vão à atenção primária que jovens de baixo risco, que muitas vezes a questão dela é uma questão pontual, né? E pessoas de risco que você não sabe, que você não conhece, que deveriam estar lá, você não consegue levar essas pessoas para a sua atenção primária. Eu tenho clientes fazendo a conexão com o nosso modelo de risco, desenhando comunicações muito mais efetivas para levar as pessoas que precisam estar lá. E isso acaba melhorando
a adesão e ampliando o resultado na atenção primária. Tem eu trouxe alguns exemplos de dores, desafios, mas, por exemplo, eu tenho clientes já usando, quem falou sobre isso foi o Ítalo, levando a clusterização para ajudar na precificação do plano de saúde. Porque hoje, ele bem falou, o modelo é simplório, não é? Eu já trabalhei em atuária, pessoal, posso falar. É simples, mas não deveria ser. Com a clusterização, você consegue ter uma precisão muito maior, inclusive para você precificar seu plano, para você entender o impacto que aqueles riscos estão gerando nas frequências e nos custos do seu plano. E isso, inclusive, para estudar carteiras. Se você tiver o acesso das informações, antes você consegue precificar muito melhor uma carteira. E isso é diferente, já estamos fazendo algumas provas de conceitos com relação a isso, e é algo que não se faz muito no mercado. Alguém tem mais pergunta? Eu posso fazer. Vai lá, Carol. Oi, boa Olá, tarde. Carol. Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre a linha de cuidado do TEA Perfeito. e gostaria de saber qual é o maior desafio para atender esses pacientes. Boa. Bom, isso é muito novo, né? Quer dizer, novo que eu digo assim, quase que uma moda, né? E impressionante como a questão do, vamos dizer assim, a oferta gera a própria demanda, né? Porque, incrivelmente, na grande maioria dos nossos clientes, esse cluster já impacta no terceiro, quarto no ranking várias operadoras. E com muitas situações que não fazem o menor sentido. Agora, como que o nosso modelo ajuda na reestruturação, na revisão, né? Além de tudo que as operadoras já estão fazendo com relação a clínicas, a repensar a rede, controle de abuso e fraude, os modelos que os meninos mostraram aqui. Entender melhor o risco desses pacientes que estão dentro desses clusters. Você também tem graduação grande em termos disso. Você tem indivíduos que têm múltiplos comorbidades, casos que estão com comprometimento funcional, situações mesmo complicadíssimas com risco lá em cima e o custo explodindo, que demandam ações completamente de casos que são mais estáveis. Então, o Command Center ajuda muito nesse processo. A gente tem um modelo funcionando em parceria com um fornecedor que utiliza a estrutura dele e utiliza o nosso sistema, primeiro, para identificar esses casos que muitas vezes estão passando batido no radar da operadora. Segundo, para definir esses protocolos e conseguir, a partir daí, direcionar melhor essas terapias e comparar com aquilo que está vindo também com relação à prescrição médica. Então, nesse momento, a gente tem implementado ações nessa linha. O próximo passo é medir esse resultado, entender a diferença da ação com relação a esses pacientes, mas a diferença em termos de estratificação de tipos diferentes desses pacientes é grande. E eles não são exatamente iguais, eles têm demandas muito diferentes uns dos outros. É bem o foco da gestão de saúde populacional. Entendo o risco, que o risco dele é muito personalizado, e desenho a abordagem de acordo com o risco dele. Fábio, como é o modelo de negócio, cobrança? É por vida ativa, é por jornada? Como que vocês estão trabalhando? Ou por resultado? Como é que funciona? Boa, Fernando. O modelo é SaaS, né, é Software as a Service. Ele varia por vida, mas ele tem algumas agravantes, vamos dizer assim, ou não, né? Se a solução inteira vai ser contratada ou se parte da solução. Eu tenho clientes que estão no nível de maturidade, primeiro para entender o seu problema. Então ele não precisa, ele ainda está numa fase inicial. Então não faz sentido eu desembarcar toda a solução. Eu tenho clientes que já precisam, que querem fazer uma integração lá na ponta com os seus prestadores. É outra necessidade. Tenho clientes que precisam do apoio de serviço. Tem clientes que querem ir mais a fundo na consultoria, querem olhar protocolos. Então, dependendo do modelo, eu tenho variáveis que impactam ou não, né? Eu tenho clientes que querem só clusterização dentro do seu sistema. Que querem incorporar uma API com toda a minha inteligência dentro do sistema deles. Então, a gente é bem flexível, de acordo com a necessidade, e esse modelo pode ir evoluindo ao longo do tempo. Tá ótimo, obrigado.